do Náutico. O Náutico venceu e convenceu, Marcos. Jogo fácil, 2-1 em cima do Maringá. Foi fácil? Primeiro tempo venceu e convenceu, Juninho. Assim, no geral, dá pra gente dizer que venceu e convenceu sim, porque eu acho que o Náutico, eu vi muita gente falando isso, eu até concordo. Eu acho que o melhor primeiro tempo do Náutico na Série C esse ano, né? Primeiro tempo intenso, em cima, né? Perdendo chance já com poucos minutos de jogo, né? Como tinha que ser, né? Apesar do Estado dos Aflitos não receber um público ontem legal, né? Público bem baixo ontem nos Aflitos, né? Mas o Náutico não se deixou levar, não se abateu, né? O time não se abateu pela pouco apoio das arquibancadas e foi para cima, né? Então pressionou, fez o que tem que fazer um time quando joga em casa e precisa vencer muito, como era o caso do Náutico. Então pressionou, perdeu o gol, fez um grande primeiro tempo, né? Fez 2-0 com 30 minutos de jogo, perdeu várias chances. E o Maringá mal chegou no gol do Muriel, né? Só depois, no finalzinho do primeiro tempo que chegou. E no segundo, não. No segundo aí o jogo mudou de configuração. Acho que o Náutico, a gente sempre fala isso, né, Edson? Quando o Náutico tem que mexer no time, ele perde muito, né? A qualidade e o rendimento, porque os reservas não estão à altura, né? E o Náutico sentiu, o Matheus, que fez uma grande estreia, teve que sair, o Matheus Silva no segundo tempo, aí o Ryan entra, já faz um pênalti, e o time não consegue manter o mesmo ritmo, né? E o Maringá, de fato, cresceu como a gente esperava. Era um jogo difícil, né? Era para ser um jogo difícil, não estava difícil no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, as coisas complicaram. Acho que bom que o Náutico conseguiu segurar a vitória. Destaque aí para o Muriel, né? O Muriel acabou se valendo da força do irmão que estava lá e se inspirou no Alisson e conseguiu fazer ótimas defesas. Teve um gol impedido também do Negueba, né, que seria o empate do Maringá. Então, no final, acabou dizendo, dá para a gente dizer que venceu e convenceu muito pelo primeiro tempo, Juninho. Mas o importante era vencer. E o Náutico aí agora mira G8, né? De momento é mirar G8, esquecer um pouquinho essa zona de rebaixamento que estava aí perto. Eu acho que um ponto para chamar a atenção é a intensidade, né? Que deu uma baixada no segundo tempo. Acho que antes mesmo das alterações, o Maringá já tinha voltado melhor, já vinha assustando, né? O Hélio tentou fazer umas mexidas ali para tentar dar uma melhorada no Náutico. Acho que conseguiu baixar um pouquinho do ímpeto quando entra o Caion, né? O Caion ali na frente tem um pouco mais de movimentação no lugar do Bruno Mezenga. Baixou um pouco por um momento, né, por um recorte do jogo, o ímpeto do Maringá, mas depois o Maringá já voltou um pouco mais ao ataque. Aí na reta final é que o Náutico consegue chegar um pouco mais ao ataque da defesa do Maringá, né? Mas eu acho que o segundo tempo é um ponto aí que fica de observação dessa baixa intensidade do Náutico aí, que permitiu que o Maringá melhorasse no jogo também. Eu gostei muito do primeiro tempo, a postura do Náutico, mas acho que foi caindo a intensidade, foi diminuindo, tal, as reposições não foram tão boas, né? E no final o Náutico ficou um time muito frágil, né? Se não fosse o Muriel ali, talvez o jogo tivesse complicado um pouco mais. Que bom que o Náutico conseguiu vencer, porque a vitória é importante, né? Tirou o Náutico da ameaça ali do Z4 e colocou bem pertinho do G8, né? Falta um ponto só para o Náutico entrar no G8. Ter sido mais e foi apertado, né? Mas, Juninho, eu acho que o Santa conseguiu controlar bem o jogo. Eu acho que as duas principais chances do Souza no primeiro tempo, né? Um foi um erro, né, bizarro, né, do Felipe Alves, e o outro uma jogada assim trabalhada na trave, né? Foram duas bolas na trave, então você pensa, duas bolas na trave, o jogo foi perigoso, né? De fato foram duas chances claras que teve o Souza. A primeira nem se fala, né? Só com a barra aberta e o Ian Augusto botou na trave, né? Mas acho que no geral o Santa controlou no segundo tempo. Foi o que tinha que fazer também, começou apertando, abriu vantagem, recuou as linhas, fez pular o contra-ataque, acho que falhou o contra-ataque, né? Foram contra-ataques até bem armados no segundo tempo, mas que o Santa pecou na finalização. Então se faz pelo menos 3-0, aí já mata de vez o Souza e o jogo seria com outra, a gente teria outra referência da partida, né? Então 2-0 e com o Souza com mais posse de bola no segundo tempo, deu essa impressão de que foi mais duro, né? Mas eu gostei, acho que no geral também foi um bom rendimento do Santa. Muita gente jogou bem de novo, né? Giovani bem, Thiaguinho fez gol, mas acho que Giovani, Balotelli, Thiago Galhardo também muito bem. Eu acho que Eurico, acho que jogou mais do que o Matheus Vinícius nesse jogo. A gente sempre elogia mais o Matheus, mas esse jogo, para mim, o Eurico jogou melhor do que o Matheus. Então acho que muita gente voltou a jogar bem, né? Então por isso o Santa, Gabriel Galhardo, muito bem também. Tem ido mal contra o Ferroviário, né? Então acho que muita gente jogou bem, acho que o Santa conseguiu uma boa vitória. E para mim está naqueles jogos que eu ainda considero bons do Santa, apesar do 2-0 e uma hora o Souza poderia fazer um gol e o jogo ficar arriscado. Foi fácil, Edson? Foi um jogo onde o Santa foi dominante, né? O Santa conseguiu fazer uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, né? Quando teve a posse de bola, pressionou um pouco mais o time do Souza
e aí teve as oportunidades, já poderia ter até saído na frente antes, né? Com 5 minutos teve aquela cabeçada do Thiago Galhardo, foi para fora, e depois tem o lance do pênalti, né? Que o Totti faz o cruzamento e o Galhardo é derrubado dentro da área, ele faz o gol de pênalti. Teve uma bonita homenagem também, né? Na hora do gol pro Super Santa, né? Ele coloca ali o capacete, foi uma homenagem bacana que ele fez ali na comemoração do gol. Depois saiu o segundo, né? Depois desse erro na saída do Felipe Alves, que quase custou o empate pro Santa. Na jogada seguinte já saiu o segundo gol, né, para dar uma tranquilizada também. E aí fica um ponto, né, que o Santa precisa aproveitar melhor os contra-ataques. Né? Teve várias oportunidades aí para fazer o terceiro gol e acabou desperdiçando. Então, pensando no mata-mata, são duas questões que precisam melhorar aí. A questão da saída de bola, ali atrás com o Felipe Alves, e também a questão de aproveitar melhor os contra-ataques para conseguir matar a partida. O Felipe Alves, ele acabou falhando na saída de bola com o Santa Cruz. Quase que o Souza empatava o jogo naquele momento, estava 1-0 para o time do Santa Cruz. É o momento, Edson, de trocar o goleiro, cogitar, colocar o Rock Kennedy para você? Eu acho que não, Júnior. Ainda, por mais que tenha essa questão, né, da pressão do Felipe Alves, por conta dos 2 gols que ele tomou lá contra o Ferroviário, né, que ele acabou falhando, teve essa questão do erro na saída de bola contra o Souza, mas em outras questões essa saída de bola também já ajudou o Santa. Então, eu vejo que ainda não é o momento de trocar o goleiro, não. Acho que dá para seguir com o Felipe Alves aí na sequência da Série D. Eu também acho, sabe? Eu acho que o Felipe Alves, a gente já sabe o que o Felipe Alves é capaz de fazer, o que é capaz de entregar aos 37 anos. O que ele está fazendo para mim é exatamente o que eu esperava que ele fizesse no Santa. Inclusive as falhas, porque ele é um goleiro que sempre foi irregular, nunca foi um goleiro regular, nunca foi brilhante, não. Então, me assusta, Marcos, quando num momento desse, né, que o Santa está tão perto de terminar a primeira fase, se questiona e se alguns levantam uma possível substituição de botar o Rock Kennedy numa hora dessa, Marcos. Você é a favor dessa substituição ou não? Acho que o Felipe não é inquestionável, sabe, Juninho? Assim, acho que é um goleiro que vem falhando. Então, assim, ele vem fazendo boas defesas, vem falhando, né? Então tá longe de não poder ser questionado. Então eu não gostei meio do tom que ele fala, como se as críticas fossem totalmente infundadas. Assim, acho que até vai, né, foi um pouco forte, né, pelo erro que ele teve, né, mas não é só aquele erro, né, acho que a torcida do Santa já acumula algumas falhas, contra o Ferroviário, contra o Central, algumas falhas que ele teve, né, então concentrou ali por conta daquela falha na saída de bola, né, mas acho que a vaia foi mais no sentido geral do que ele vem fazendo pelo Santa, mas acho que ainda tem crédito para ser titular. Eu não tiraria pelas falhas, tiraria mais para mexer, como eu tenho defendido no Santa, quando o Santa classificar matematicamente, né, faltando aí 2 ou um jogo, no último jogo, pelo que 3 jogos dá mais chance a alguns jogadores bons, que a gente sabe que são bons, que não vem tendo chance porque o Santa está muito bem encaixado, né? Então até para testar esse jogador, deixar mais no ritmo de competição para quando precisar no mata-mata, tipo o Lucas Bessa, que o pouco que jogou bem, né? E o Gabriel Galhardo do Balotelli vem jogando muito, então dá uma segurada aí em 1, 2 jogos. Bota o Bessa, o próprio Favela, que jogou pouco também, porque o Gabriel e o Balotelli encaixaram. O Renato, que vai entrar agora, vai precisar do Renato no mata-mata. Aí o Alckmin poderia entrar nesse sistema, sabe? Não tirar só o Felipe, para deixar, não, vamos tirar o Felipe só pelas falhas, não, ficaria muito personalizado no Felipe, até seria ruim, acho que o Cabo jamais faria isso, né? Pelo gestor bom de grupo que ele é. Então eu pensaria em tirar o Felipe só nessa situação, junto com os demais, para dar um respiro, dar uma aliviada e rodar esse pessoal que está no banco, que tem qualidade, a gente sabe, mas não vem jogando por conta da falta de espaço mesmo, que o time encaixou. João Pedro caiu, o próprio Matheus Melo, vai ser importante recuperá-lo para o mata-mata, né? Eu vou mais nesse contexto e aí encaixo o Felipe nesse contexto. O do jogador, mesmo estando de fora, eu vejo que assim, os caras devem estar muito incomodados com a situação, porque não é fácil você viver, e eu já passei por fases assim no clube, não é fácil você viver dessa maneira, não é fácil você viver acuado, não é fácil você viver pressionado. Então uma das situações que nós pretendemos alterar é tudo isso, para que eles possam recuperar o seu melhor futebol, recuperar a confiança. Claro que precisa haver muito trabalho, precisa haver muita... tem que se focar agora só no futebol, cara. Resgatar, infelizmente as coisas não deram certo, é o momento atual, mas assim, as coisas precisam mudar, e para mudar, precisa mudar também o comportamento do dia a dia, mudar a dinâmica do clube, sabe? Todo mundo dá a sua parcela de confiança e a sua parcela de participação, e eu tenho certeza que todos vão estar à disposição para isso, para reverter todo esse quadro, porque
tenho certeza que satisfeito com esse posicionamento hoje, ninguém está lá dentro. O elenco dos jogadores, dizer que o ambiente não mudou, isso é perceptível, né, Marcos? Se vai conseguir ou não objetivo, eu não sei, mas que o ambiente mudou no esporte, mudou, Marcos. Sem dúvida, né? Acho que o Daniel chegou muito entusiasmado, né? Acho que a entrevista dele de apresentação foi muito boa, né? Em todos os sentidos, né? Um cara empolgado. A gente via completamente a diferença, né? A diferença da postura, das palavras e da forma de se comportar do seu antecessor, né? Que é o Antônio Oliveira, né? Então, isso já causa impacto. Então, foi um dia, até a gente comentando na rádio, Nil, foi um dia diferente do esporte, né? Porque o esporte tem tanta carga negativa, né? O esporte veio nesses meses todos, né? De pressão, de derrota, e troca de treinador, e crítica a jogador, e investimento errado, né? Então, uma pauta muito negativa. E o Daniel foi um suspiro, sabe? Um alíviozinho, um cara identificado com a torcida. A apresentação foi no mesmo dia que o Sport ganhou a Copa do Brasil, né? Teve essa coincidência. Então, tudo isso estava envolvido, né? O Yuri até estava um pouco mais leve, né? O Yuri Romão, o presidente, até fez algumas brincadeiras pertinentes na coletiva, né? Então, assim, foi um clima diferente, né? O Sport vinha tanto peso, né? A política do clube também, os bastidores pegando fogo. Então, acho que foi um dia de alívio, de respiro, e o Daniel trouxe isso, né? Foi muito bom para essa questão de ambiente, trazer um cara como o Daniel. E ele vai lutar muito para mudar a situação, né? Acho que o esporte tende a melhorar, né? Se vai conseguir reagir aí é difícil. Reagir ao ponto de evitar o rebaixamento é muito complicado. Mas eu acho que uma reação de evitar que o esporte caminhe para uma campanha vexatória, acho que o Daniel isso consegue sim. E vai depender muito desse começo, né? Se ele consegue ir umas vitórias, acho que empolga, traz de volta a torcida, traz a confiança para essa caminhada difícil que ele vai ter. E acho que o jogo do Ceará é muito importante. Apesar de não ser pelo Brasileiro, vai ser pela Copa do Nordeste, mas é um jogo que pode retomar essa confiança do elenco, do próprio Daniel e também da torcida. E aí, essa questão da torcida, né? A torcida já chegou a acreditar um pouco mais, né? Na questão da chegada do Daniel, a coletiva dele, né? Eu vi muita gente que falou que gostou da coletiva do Daniel Paulista. É um cara que já salvou o esporte algumas vezes, né? Lógico que nesse ano é um contexto totalmente diferente, mas é um cara que já conseguiu salvar o esporte 2 vezes aí do rebaixamento, chegou confiante, né? Acreditando que pode mudar essa situação. Então, é um cara que traz essa positividade para dentro do clube, já conhece, né, o clube, é um cara que passou muito tempo aqui como jogador, já teve também como auxiliar. Então, realmente, esse novo gás aí que chega com o Daniel pode ser que ajude o esporte. Vai buscar recuperar jogadores, né? Como ele já falou, que o Rivera, que ficou no banco aí nas últimas partidas, ele já falou que é um cara que vai buscar recuperar. Então, com certeza aí o Daniel vai trazer um ar novo para o grupo e que vai ajudar aí, né? Para ver se o esporte consegue melhorar essa campanha no Brasileiro.